Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Felipe André. Hoje estamos trazendo a parte 2 do debate, né? Ateísmo contra cristianismo. E a primeira parte já está aqui no canal. Se você não viu, por favor, veja. Está aqui na nossa playlist dos vídeos. Eu vou começar depois a organizar também a playlist para assuntos que sejam simbolismo, culturais e outros sobre debates. E vou ver se eu, de acordo com o que eu for colocando os vídeos aqui, eu vou começando a criar playlist para ficar mais fácil para você depois ver cada ponto de cada assunto que eu estou trazendo aqui. A primeira parte foi maravilhosa, foi um show. Agora vamos para a segunda parte. Conto com o seu like, se inscreva no meu canal. Porra, me dá uma moral, compartilha, passa para os amigos. Vamos lá, tamo junto. Que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. O ateísmo leva a um relativismo ético. Esse é um bom ponto de vista. O ateísmo vai trazer um relativismo étnico, ou seja, a pessoa vai se deixar a sua ética de lado, moralidade, princípios e valores por ser ateu, ou nesse sentido? Bom questionamento. Vamos ver o que a rapaziada do cristianismo tem a dizer. Fyodor Dostoiévski, em sua obra, em seu romance Os Irmãos Karamazov, objetando-se acerca da existência de Deus, ele traz o diálogo entre um ateu, personagem chamado Ivan, numa conversa com o seu irmão monge da Igreja Ortodoxa Russa. E nessa conversa, Ivan admite e chega numa declaração, um axioma: se Deus não existe, tudo é permitido. Um pouco tempo depois, o filho do pai de Ivan mata por não ter sido reconhecido pelo pai. Quando Ivan conversa com o assassino confessa que matou motivado por aquilo que Ivan escreveu. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que é que me diz que um assassino é definitivamente degenerado? O relativismo parte dessa premissa de que se tudo é relativo, se tudo é permissivo, e aí o problema, a discussão é saber de onde é que vem essa ponta de absolutismo. Se Deus não existe, quais são os parâmetros? Quais são, e mesmo que não seja a religião, de onde é que vem a fonte? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte do moralismo? Pô, só não fazer mal pros outros, já te deu uma fonte aí, bacana, né? E sobre essa passagem aí de Ivan, né, é muito boa essa história. Sim, o ateísmo leva ao relativismo ético. Isto eu preciso pontuar, isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos por si só. Claro que não, né? Existem contratos sociais, convenções, inclusive desenvolvimentos sociais, né? E a gente vê grandes contratos aí, sociais, não defendendo Rousseau, mas prefiro o da Saxônia mesmo. Eu tenho que trazer Rousseau aqui, um documentário. Quem é esse cara? Mesmo, né? Dos ingleses e os americanos, mas leva assim porque... Mas tá trazendo um bagulho muito para agora. Lá no Egito já não tinha isso aí. Ou seja, no Egito não havia uma frase sobre religião. Era um estilo de vida e aquilo ali era a base de tudo. Porque não tem uma base transcendente e objetiva. Então, passa a ser subjetiva a partir do momento que cada um tem o seu ponto de vista. E não tem, então, um ponto de vista referencial, objetivo, para que a moralidade ou a ética, tratando aqui como sinônimos, eles se coordenem e, de certa forma, isso não quer dizer que existam coisas subjetivas, mas a tendência é devido a os valores serem uma questão subjetiva. Não, calma aí. Não é bem assim. Os valores sempre serão
subjetivo a depender de quem você vai atacar, pô. Entrou um ladrão na sua casa. Você tá armado. Você foi lá, sentou o dedo no maluco. Você tá defendendo a sua família, mas você é contra a violência. Mas ali foi subjetivo, porque você teve que se defender. Então sempre vai ser subjetivo, porra. Bom, então eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente, tanto do grego como do latim, ética e moral, elas tenham a mesma origem, hoje é falacioso, é errôneo você dizer que elas são sinônimos, tá? Então hoje a gente tem um entendimento, né, na academia de que ética é inteligência coletiva. São regras e normas decididas por um grupo ou sociedade para a melhor convivência entre si. Por isso que a gente não tem uma ética global. E aí a sua própria fala fica incongruente, porque o pai do contrato social não foi Rousseau. Rousseau foi o terceiro a aparecer, foi Thomas Hobbes, né? Ele diz que a sociedade se une por um contrato social para evitar o estado de natureza, que é a lei de todos contra todos. E aí ele publica uma obra em 1651 chamada O Leviatã, que representa o governo. E ele dizia que o monopólio da violência deveria ser do Leviatã para coibir que as pessoas fizessem algo errado. Por isso que não tem uma ética universal. Por que a gente não consegue? Porque quando a gente depara com outras culturas, alguém vai ter que abrir mão do que acredita ser certo para que todos definam isso, certo? Boa explicação. Boa explicação. Verdade. Quando, vamos lá, você viu aquele filme Alexandre o Grande, né? Quando ele chegou lá na Índia, lá, como é que ele foi tratado? Os caras jogaram elefante em cima dele, flecha, facão, jogaram tudo, filho. Falou, vem pra cá, pra... Tá entendendo? Chegou na Babilônia, ele ganhou. Ganhou do Ciro. Ganhou. Mas quando ele chegou lá na Índia, ele viu o bagulho doido, filho. E aí ele, ó, meteu 20 no viado e saiu fora, meu pai. Porque viu que não dava para ganhar todas. Porque lá eles não aceitaram esse contrato social que Alexandre tentou fazer, sendo o imperador do mundo na época dele, né? Então, por que o ateísmo não leva ao relativismo moral? Porque o que leva ao relativismo moral é o contrário, é a religião. Porque enquanto o seu livro sagrado diz uma coisa e o livro sagrado da outra religião diz uma coisa e o livro sagrado da outra diz outra coisa, quem relativiza a ética e a moral são os religiosos. Porque se a interpretação, e aí vai de cada um, se o cara, na interpretação da Bíblia dele, como já aconteceu na história, diz que tem que matar os descrentes, ele vai matar e não vai ser homicídio. Verdade. Verdade. O nego foi pra fogueira pela igreja. Falei que não tem esse negócio não. Falou a verdade, tamo junto. O cara tá mandando marcha. Gostei. Acho que agora é a hora dos ateus. O império contra-ataca, né, compadre? Que até agora o amigo tá indo bem, mas a mina deu mole e a outra coroa, então nem se fala, nem vou nem citar. Né? E se na outra religião, como acontece hoje, né, diz que tem que fazer terrorismo contra o outro lado, ele vai matar e ele vai para o céu ser recompensado, ele está sendo ético dentro da crença dele. Enquanto para os ateus, não. O que coíbe é a lei. E a lei era definida por pessoas que são estabelecidas para reger o povo dentro do acordo social feito entre nós mesmos do que é melhor viver entre a gente. Essa provavelmente vai ser a resposta mais rápida que eu vou dar em toda a nossa conversa. O amigo mandou bem. Respondeu à altura, né? A galera do cristianismo já realmente foi fundamentalista em alguns aspectos. Ateísmo não é afirmação positiva sobre nada. Ateísmo não é modo de viver. Ateísmo não diz, esse é o regramento que você deve seguir, essa é a norma que você deve seguir. Ateísmo é o seguinte, você diz pra mim, eu acredito que Deus existe. E eu digo, eu não acredito nessa sua proposição. Eu não acredito que Deus exista. Mas por que eu não acredito? Porque tu me deu evidências. Então quando alguém me diz assim, o ateísmo relativiza, o ateísmo é só negar o teísmo. O ateísmo
Tu pode ter fé e praticar magia e fazer um negócio e não acreditar em Deus. Tem um monte de ateísta que tá no meio da bruxaria e fazendo... Tá mesmo? E a gente vai trazer aí também eles aí, algumas sociedades secretas. Galera aí a gente vai trazer. Fica aqui no canal que vai ter coisa pra caramba, meu compadre. Se tu que é tu acha que tu tá vivendo na Disneylândia, tu tá vivendo no mundo errado, compadre. Enquanto você tá aí tomando a sua cerveja, tem nego planejando pra ferrar com a tua vida. Quarto raio tá debaixo do teu bigode e tu nem sabe. essas loucuras todas, eles continuam não acreditando em Deus. Então, quando alguém diz pra gente, o ateísmo faz isso, como que a negação de uma afirmação faz algo? Então, essa que é a grande questão. Quando a gente transforma o ateísmo ou o coloca como se o ateísmo fosse um mecanismo de fé, como se o ateísmo fosse uma religião, como se o ateísmo fosse um comportamento social. O ateísmo é, eu cheguei à conclusão sobre uma afirmação, nesse momento, que tem um não ali atrás. Eu não acredito mais nessa afirmação. É só isso. Então eu não tenho como falar de... Até porque vão existir ateístas que não vão aceitar os comportamentos sociais esperados. Assim como tem cristãos. Aí vão ter ateístas que não vão aceitar as leis. Assim como tem muçulmanos. As religiões em si não necessariamente ditam, se você é da religião, você vai aceitar isso. Mas o ateísmo sequer faz isso, sequer trata disso. Então toda vez que alguém me diz assim, a sua moral ateísta, acabou aí. A sua ética ateísta, acabou aí. Porque não tem nada disso, eu estou negando uma afirmação. É só isso que eu estou fazendo. Deu uma resposta interessante, mas não acrescentou porra nenhuma ao debate. O amigo foi mais sucinto e tá trazendo a galera. Vamos ver agora o pastor aí, o que ele vai... Falou que vai treinar as 2 horas de jiu-jitsu. Eu só não vou treinar porque eu sou roxo, ele é preto. Mas o que está acontecendo? O chileno de novo caricaturou meu argumento. Quando eu citei Blaise Pascal, aí você falou que não é Agostinho, mas isso não diz. E também o contrato social é a terceira pessoa, eu sei também de outros que configuraram a expectativa, as experiências ou todo o caldo cultural a partir disso. Então, isso não nega o fato de Rousseau também ter falado sobre isso. E, inclusive, na academia, principalmente no direito, o que mais estuda é Rousseau, né? No contrato social e outras, né? Praticamente é um monopólio de Rousseau, porque a gente tem a construção da ideologia francesa. Então, por isso que eu aproveitei disso. Foi só uma adenda, porque quem surge com essa ideia foi Thomas Hobbes. Mas, é isso claro, que eu quis dizer. Claro, eu também não estou desvalidando o seu argumento. Rousseau foi um grande você falou que é falacioso, né? Não. Mas, assim, falacioso foi a construção depois disso. Moral e ética juntos. Tá bom, beleza. E se vocês olharem depois, assistem esse debate, eu falei usando como sinônimo. Eu também tenho formação filosófica, né? Para nós, por exemplo, a ética, porque as definições são difíceis. Inclusive os termos são os mesmos, porém, por exemplo, ética é grego e moral é latim. Então, assim, eu posso falar assim, usando como sinônimo, baseado na etimologia. Então eu tenho esse direito. Hoje tomou caminhos diferentes. E aí eu explico isso, porque eu também tenho essa formação. E para nós, a ética é o estudo do comportamento moral, que cai quase, mudando um pouco a definição, quase no que você disse. Na verdade é o seguinte, o que tu disse até agora, tu simplesmente se defendeu do ataque que o amigo não fez, ele não exatamente não desconfigurou Rousseau, realmente ele só falou que quem foi o primeiro a citar foi fulano, e a falácia ele ainda foi sucinto e disse que era uma falácia entre ética e moral, e ainda disse que hoje na academia estão vendo diferente, hoje, mas aí ele está usando o significado, um em grego e um outro em latim. Correlato, aquelas são correlatas. São correlatos, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como você definiu ética? Como inteligência coletiva. Então, e para mim a definição praticamente chega à sua definição, que é a ética, é o estudo do comportamento moral, porque é a observação. Tanto é que quando nós fazemos missão e nós vamos numa tribo indígena e vemos um índio pelado, a minha moral não condiz com aquilo. E eu vou pregar o evangelho e falar, coloca uma cueca aí, pô. Não vou falar isso. Então eu faço suspensão êmica. O que é suspensão? Eu faço suspensão ética e aplico a construção êmica. Isto é, eu primeiro preciso, com a minha ética, fazer o estudo daquela moral e ver que aquilo é algo desenvolvido naquele contexto.
E aí a academia vai estudar eticamente isso. E da Michelle, quando ela falou, eu achei muito interessante, ela... Esse argumento aí foi meio merda, né? Porque você tá tirando ali, na verdade você tá ali tudo bem para tentar pregar a palavra para outras pessoas, que eu acredito que o nome disso seja pregação ideológica, que você tá lá no meio do mato, falando com um povo que não tem a mínima ideia do que é isso aí que você tá falando. Aí você chega lá, apresenta para ele um Deus que tá escrito num lugar aqui que ele não sabe nem ler português, ou, né, seja inglês, qualquer idioma. Ah, não, aqui, ó. Cara, aqui tá escrito, pô. O bagulho é sagrado. Pô. Acredita. Vai. Calma. Isso é pregação ideológica total. O que fazem na faculdade e o que fazem os religiosos indo na aldeia, pra mim, é a mesma coisa. Se pegar o índio e jogar ele na faculdade, ele sai comunista. Se pegar o cara e jogar na igreja, ele sai católico. Pronto, falei. Ela falou que o ateísmo não é em si afirmação positiva. Não faz afirmação positiva. Não faz afirmação positiva, mas depois você discorreu sobre a questão dizendo, por exemplo, você é cristão e eu digo, eu não sou, ok? Então, o fator se torna o quê? Eu penso assim e você de outra forma. Estendendo a outras coisas, vai levar um relativismo. De que maneira? De que maneira, por exemplo? O problema é seu. Não, é bem simples. Bem simples. É uma relação causa e efeito. Como eu dizer, eu não creio na afirmação Deus existe, fala qualquer coisa sobre a forma da minha moral ou ética em sociedade. Caralho, agora ela mandou bem, hein? Agora ela mandou bem, compadre. Porra, a primeira parte ela mandou mal, mas agora ela mandou bem. Qualquer coisa. Qual é a relação direta que a primeira afirmação tem com esse comportamento? Dentro do cristianismo? Não. Não estamos falando de que aí é que tá, padrinho. Não estamos dentro do cristianismo. Estamos dentro de acreditar e ter fé em Deus. A gente não está falando de cristianismo, a gente está partindo do pressuposto que todas as religiões. O prompt é que o ateísmo leva a um relativismo moral. Como o ateísmo é simplesmente a negação da afirmação do teísmo, que é Deus existe, perfeito. Como que eu negar isso? Como que eu dizer? Essa é a minha posição. Eu nego a afirmação das religiões. Não é exclusiva de vocês. Não, perfeito, tá? Mas como ateu... que isso leva a... Só para explicar um pouco o que ela está dizendo. O fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Inclusive, a gente pode ser ateu e concordar com algumas coisas que vocês fazem. Então, assim, ela não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Ela positivamente não afirma nada. Não afirma relativismo. Então, mas é exatamente isso. E como que eu chego no relativismo só por negar Deus? Eu quero falar, mas é a vez dele. Eu acho. Gostei do outro falando. O amigo lá de trás, lá de terno, até que não tá falando muita coisa, não. Falou só a primeira lá do Ivan, mas ele tá meio quieto. Segundo informações, no outro vídeo passado ele falou que se preparou, mas tô vendo que eu acho que quem tá falando mais é o pastor aqui da frente, o cara ali do meio. Mas o argumento do amigo ali de camisa cinza tá bem colocado. Não quer dizer que a pessoa tá dizendo que ela, pô, não, eu não acredito em Deus. Tá bom, legal, 10. Aí agora é o seguinte, vamos ali pra fazer um assalto, matar alguém fazendo... Não concordo com isso. Ah, tá, eu sou cristão também, não concordo com isso. Entendeu? É mais ou menos por aí. Acho que eu tenho ainda 10 minutos, então deixa eu continuar. Mas a questão Michel tá falando muito. Não, mas eu não tô... por exemplo, vamos separar o ateísmo... Eu vou te dar um minutinho, tá? Porque já bateu os teus 13. Vai lá. O ateísmo não pressupõe ética, mas é inevitável que não, porque você vai formar, e esse escopo de formação ética acaba sendo subjetivo, visto que você não tem um Deus transcendente para prestar conta. Então você, como ela diz, a fé em si mesmo. Então, praticamente, se a fé em si mesmo, todo o arcabouço em si vai fazer a formulação de outras questões, como, por exemplo, fala assim, se eu não tenho alguém para prestar conta, o que vou prestar conta é as leis, é o nomos, é o Estado, e por aí vai. Mas, em contrapartida, acaba. Eu acho que seria normal vocês concordar que acaba, mas eu frisei que isso não quer dizer que todos ateus sejam antiéticos automaticamente por
professar a fé no ateísmo. É uma provocação, né? Claro. Porra, camarada, aí agora você usou um argumento que horrível, porque você pode aprender pelo amor ou pela dor, certo? Se o cara, vamos lá, cara, vou dar um exemplo aqui, de uma lei. O cara foi lá, porra, te enganou, te passou a perna, estelionato, um exemplo. O cara foi um estelionato, foi lá, te enganou, te passou a perna e tal. O cara é ateu. Pô, mas foi uma experiência de merda. Ele vai, na mente dele, achar que aquela experiência foi ruim, dele ser roubado, de ser enganado, e vai tentar fazer uma lei para que o Estado proíba de outras pessoas serem enganadas. Isso não quer dizer exatamente que ele vai ter que prestar conta com fulano, beltrano, Deus, eu não sei quem. Ele só não quer realmente que isso aconteça com mais pessoas. Mas veja pela sua fala. Entendeu? Se você tem mais de uma forma de acreditar no seu Deus, porque existem várias vertentes religiosas... Quem relativiza são eles. Quem relativiza... Olha só, se... Peraí. Claro, desculpa. Quando a gente tem a fase protestante da religião, ela justamente é o quê? A negação da primeira fase, que é o catolicismo. Tem uma mudança. O ateísmo, ele não influencia em nada no meu comportamento, na minha postura ética e moral, porque ele não dita nada sobre isso. Respeitosamente, eu tenho que discordar da sua posição. Pô, até que enfim ele falou, hein? Pô, até que enfim um amigo aí de terno abriu a boca, disse que se preparou. Vamos ver aí o que ele tem a apresentar no debate, que até agora os ateus estão argumentando bem. Estão argumentando bem. Os cristãos agora nesse pedaço não estão conseguindo não tirar Deus do contexto e não trazer para uma base de realidade, que a pessoa pode realmente ter uma experiência ruim e não querer que isso aconteça com mais ninguém, daí virar uma lei e todo mundo obedecer. Não, porque o Deus vai fazer não sei o quê. Não, simplesmente foi uma sensação horrível de merda e que não quero que ninguém mais passe por isso. Porque o Paul Sartre, ele diz que ele defende, ele é considerado o pai, me corrija se eu estiver errado, do antinomismo, que é um desdobramento do ateísmo, que surgiu como resposta do iluminismo, um movimento francês que, com razões ou não, quis tirar a humanidade das trevas, da era das trevas, da igreja, enfim, e que propôs dar respostas para as grandes questões da vida dissociado da fé, dissociado da religião. Então, as últimas... Não, na verdade, o iluminismo foi um negócio que simplesmente foi dito, mas o negócio mesmo foi para derrubar a aristocracia francesa e passou o facão em todo mundo e acabou virando imperialismo aquela merda. As consequências, a negação... Claro, resumindo a grosso modo, obviamente. Tem que trazer aqui um vídeo, vou achar um vídeo bacana da Revolução Francesa, para vocês poderem ver e entender como foi. De uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. O antinomismo é não regra, é não norma, é não padrão. Mas por que a minha resposta sobre ateísmo e a minha forma de não crer, você traz Sartre, por exemplo, na sua citação, quando eu não estou alinhada com regramentos ou com pensamentos ou com formas de fala de Sartre? Diretamente não, Michel. Não é diretamente não. Não é diretamente não. Porque, por exemplo, se eu... A pessoa só disse que é ateu, porra. Ela não tá querendo saber de Sartre, da puta que pariu, da casa do caralho. Ela não quer saber de porra nenhuma. Ela simplesmente só é ateu. Ela não acredita em Deus e pronto, acabou, porra. Agora quer dizer também que ela vai ser filha da puta? Porra, também não. Não sei nem que Sartre falou isso. Vamos supor, eu sou uma completa ignorante. Eu nunca ouvi que Sartre falou isso, tá? E ainda assim me afirmo ateísta. A sua afirmação ao dizer que diretamente você não tá, mas você tá, você tá fazendo sem conhecimento pretérito algum, apenas por eu dizer não acredito em Deus, que eu tenho que assinar, que eu tenho que subscrever nesses regramentos, sendo que eu estou falando que justamente eu sou uma ateísta e a única coisa que eu faço é não aceitar que existe um Deus. O ateísmo é uma condição filosófica.
ok? Então, está na conceituação abstrata. Mas essa conceituação abstrata, ela parte dessa conceituação para casos concretos, que é pessoas como a Michele, que se comporta. E esse comportamento não tem como ser neutro, ele tem que pressupor. Então, é aquilo que a gente estuda, né, em cosmovisão, que o ser humano em si, que é aquilo que defendia o nosso Augusto Conte, né, o positivismo, que é muito forte no Brasil. Acabou que o amigo de terra lá falou e a mina refutou novamente e eles não estão conseguindo refutar a mina. Porque a questão ser ateísmo, você vai ser um merda, um babaca? Não. Não. Acabou o debate. Os caras estão... Não, você diretamente por quê? Não entendi. Entendi. Do mesmo jeito que eles falaram que a de blusa branca foi subjetiva no primeiro vídeo, ao afirmar que todos os pastores são ateus, já que eles mentem com a Bíblia na mão, foi interessante, mas só ela tirou da cabeça dela isso, que ela não tem como afirmar isso categoricamente. Do mesmo jeito que eles não estão conseguindo afirmar categoricamente que um ateu realmente poderá ser imoral ou não participar de certa moralidade. E o de camisa cinza foi o único que falou que o regramento moral é justamente um contrato social. Até agora, os pastores não estão conseguindo. Eles estão tentando. O problema da religião é que os pastores tentam o tempo todo converter. Aquela palavra, converter as pessoas para o cristianismo. Sendo que a questão aí é de moral e ética. Não é de religião. Que, pelo menos essa parte, eu sei que filosoficamente a estrutura é outra, mas ele também fala sobre isso, a qual a ideia da ciência ser neutra. Mas por que existe divergências na biologia? Né? Tem, por exemplo, um biólogo chamado Michel Behe, que ele constrói uma ideia que não existe evolução e, por exemplo, tem muitos já acadêmicos que discordam disso, né? Tudo bem, mas há divergência, não é o caso que eu estou apresentando para a gente discutir. Mas a questão não tem como, nesse caso concreto, Michele em si, construir a sua ética a parte daquilo que fundamenta a sua estrutura. Então, constrói lentes, por exemplo. Na realidade, se eu perguntar rapidamente, que cor que é aquela parede ali? Michele. E todos aqui? Eu percebo ela branca. Percebe ela branca. E ela é branca. Tá, não, tudo bem, perfeito, perfeito. Mas eu percebo ela branca. Não, tá ok. Mas, de certa forma, é um caso objetivo. De certa forma. Mas se eu perguntar, você acha ela bonita ou feia? Eu não tenho opinião pela parede. Tá bom, mas, por exemplo, eu não tenho opinião que é um caso subjetivo. Então, repare que a gente está trafegando, dependendo da pergunta, um caso objetivo e subjetivo. Então, assim, nós... Para avaliar subjetivamente, nós colocamos lentes, por isso que nós estamos discordando. E se não houvesse um valor objetivo, nem faria sentido o debate. Porque se não houvesse valor objetivo, fecha aqui, termina tudo, porque se cada um pensa de uma forma relativa, por que eu vou querer colocar os meus ideais de certa forma em outro alguém? Ser neutro é utópico. Não, mas... Não, calma aí, pastorada, calma aí. Você viajou agora, calma aí. Primeiro que o balizamento moral não é feito justamente em cima de uma religião. Ponto. Conheço uma porrada de nego aí de matriz africana que vale muito mais do que a maioria dos pastores aí vagabundo que eu conheço. E também conheço um montão de pastor sangue bom a pampa que é melhor do que a maioria desses pastores vagabundos. Conheço também muita gente que, ao ver da sociedade, são pessoas da escória e que tem mais humanidade até do que muitos aí. Então esse balizamento moral não faz parte intrinsecamente da religião do qual ele pertence. Simplesmente, a partir do momento que o ser humano pensa, que ele tem um conhecimento, que no caso é o caso concreto dessa menina, ela percebeu, através da ótica da vida dela, que não faz sentido acreditar em Deus. Porém, isso não exclui o fator de sociedade do contexto que ela vive e que ela tem que negar a isso. Porque, como eu disse, a experiência principal é através do sentir.
ou ela percebeu que, pô, foi roubado, é uma merda. Pô, faz uma lei para parar o roubo. Então não quer dizer, intrinsecamente, que isso ali foi por causa da religião. Foi simplesmente que é uma sensação de merda. Não, tira esse negócio aí que isso é ruim. Isso é ruim. Você se sente impotente, você se sente mal. Isso é dentro de si. Você se sente mal. Agora também não quer dizer que é por causa de uma religião. Você consegue compreender o raciocínio? Pelo menos, consigo, mas vou fazer uma colocação que ela é um pouco mais quente. Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. Porra, foi mesmo? Foi mesmo? Porque o que eu falei? Samba filosófico. Eu pedi uma... Embora seja um espantalho, né? Não, o que eu quero dizer samba filosófico é porque eu pedi uma relação... Fala malabarismo semântico, é melhor. Eu pedi... Da estrutura filosófica. Tudo bem. Eu pedi... Até que ele confirmou que foi um malabarismo filosófico. Uma relação causal. Causa e efeito. Em que momento... Não tem como, entendeu? Não tem como, porque eles, como pastores, estão treinados a converter. Converter. Então ele sempre vai te trazer o argumento de Deus, porque se ele tirar esse argumento, ele não vai converter a pessoa para o rebanho do pastor. Nexo causal? Mas foi a minha pergunta, porque a pergunta, o prompt é que o ateísmo leva a isso. Então tem que haver uma relação causa e efeito. Eu posso responder sucinto? Claro, mas deixa eu concluir. Como que eu, Michele, ao dizer não acho que existam evidências para Deus, não acredito na afirmação Deus existe, como que a partir desse momento há diretamente? Essa é a causa. Portanto, o efeito, a partir dessa causa, é relativizar tal coisa. Se a gente usar, como você falou no caso de Sartre, ele vai dizer o seguinte: o ser humano é o único ser que primeiro a existência precede a essência. Então ele diz, tudo no mundo primeiro tem uma essência, uma ideia. Porém, no caso do ser humano, a gente primeiro existe e a gente constrói a nossa existência, a nossa essência depois de existir, certo? Agora, se o ser humano é mau, se o ser humano relativiza, se o ser humano não chega num acordo, é um contrassenso do cristianismo, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, tem alguma coisa errada, porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. Teologicamente você sabe a resposta. Isso é um dado. Teologicamente você sabe a resposta. Isso é um dado. O chileno é teólogo e ele tem... Calma aí, que o que ele falou foi pesado. Eu tenho que fazer um adendo a isso. Veja bem, por exemplo, ali foi citado no outro vídeo o livro de Eli. Digamos que ali naquela sociedade, o contrato social é realmente caçar os outros, roubá-los e levar para aquele cara lá com a perna puxando lá, né? O líder lá da cidade lá. Digamos que esse é o contrato social. Então tá todo mundo debaixo daquela lei, né? Daquele contrato social. Então, não quer dizer também que não, a maioria de que está ali, isso aí é uma falácia de provocação que eu vi que o rapaz acabou de fazer. Porque realmente, tudo bem que ele pode processar até uma fé ali, mas isso quer dizer que ele professa uma fé boa, má? Não sei. Tem fé que o cara professa que é bom por Alá, ir lá e botar uma bomba no corpo e lá e bum! Matou milhões. Tem uma fé nórdica, que você tem que ir lá lutar e que no final você vai estar lá tomando cerveja com Odin, sabe lá Deus aonde, entendeu? E aí? É fé. Tem que completar a frase sobre imagem e semelhança. Inclusive Nietzsche, que deu a... Imagem e semelhança de Deus, eu creio que seja somente imagem e semelhança. Não quer dizer que você tem que ser exatamente como Deus. Apesar de que muitas passagens na Bíblia, Deus uma hora manda um dilúvio, passa o cerol em todo mundo, depois ele vai, volta atrás, começa a amar geral de novo, indas e vindas, ele faz perguntas. Se ele é um ser onipresente e onipotente, ele não deveria fazer pergunta para ninguém. Ele já sabe intrinsecamente o que está acontecendo, já que ele é onipresente. Então,
A imagem e semelhança. A base pelo niilismo do existencialismo. Aqui, ó. Né? Nietzsche. Nietzsche. Mas e o que, Freud. O que Nietzsche disse, né? Tem que trazer também Nietzsche. Nietzsche também. E Ubermensch. Também tem muita coisa com ocultismo. Ou de repente ele não disse, mas é o que a gente estuda na literatura, a qual ele fala, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e agora o homem, não, eu vou acrescentar, caído, faz deuses segundo a sua imagem e semelhança. E claro que o que ele diz de imagem e semelhança, hoje a Bíblia peremptoriamente, claramente apresenta que essa imagem está caricaturada e deturpada. Então, esse é o ponto. Então, a gente não pode dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus e porque ele está fazendo coisas maus e Deus, então, entretanto, é mau. Não, pelo contrário, a Bíblia está afirmando que ele, nessa condição moral, não ontológica, mas moral, ele caiu. Por isso, ele deturpou isso. Então, a gente tem que ser, pelo menos, concluir filosoficamente como Hebreus 11:1, que não é simplesmente uma esperança se não tiver um fundamento. Primeiro fundamento para... Todo fundamento tem esperança. Mas Adão não era caído e errou, pecou. Então, mas aí, teologicamente, ele tinha uma capacidade, e ele foi feito santo, a imagem e semelhança de Deus, mas Deus deu uma capacidade não só natural, porque se fosse natural ele não ia cair, mas sobrenatural dele responder contrário a essa natureza. E respondendo contrário a essa natureza, agora ele caricatura a imagem e semelhança. Mas não é o que a Bíblia diz, quem está relativando é vocês. Porque... Pronto, foi uma boa questão agora, deu no joelho, deu mesmo. Por que a Bíblia não diz? Porque a Bíblia não diz hora nenhuma isso. A Bíblia diz que ele era imagem e semelhança de Deus e que ele tinha uma ordem direta. Se ele era um homem perfeito igual a Deus, ele agiria como Deus. E aí quem diz que ele tinha essa capacidade, que ele fez... Você falou que a Bíblia não diz, mas ela diz, há condicionantes para isso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus ele fala, ó, você é minha imagem e semelhança, parafraseando, mas é o que o texto está querendo dizer, mas entretanto você tem a condição de não ser, se você comer do fruto da norma. Havia uma condição, e essa condição ele decidiu ao contrário. Bem, tecnicamente não foi ele que decidiu ao contrário, primeiro foi Eva. Gente, legal pra cacete a parte 2 do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, quero saber se você chegou, hein? Se tu viu o vídeo. Se tu viu o vídeo, tu vai escrever aqui embaixo assim, ó. Eu vi. Valeu? Aí eu vou saber e vou botar um comentário lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Fui.